Olá, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Aqui no canal nós temos a leitura, versículo por versículo, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Estamos no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos pegar a nossa Bíblia, ler a palavra e meditar um pouco sobre ela. Você quer vir comigo? Venha. Vai ser uma bênção. Atos capítulo 9, na versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé
Tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor pelo caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que coisa extraordinária. No capítulo anterior, a gente viu o quanto Saulo era sedento de sangue de cristãos. Você leu comigo? Nos capítulos anteriores, que Saulo chegou ao exagero de ir de casa em casa, para arrancar os cristãos de dentro das casas, descobrir se realmente ali tinha alguém cristão, para prendê-los, para agredi-los, para surrá-los, para humilhá-los, para pisar neles. Quando Estevão morreu e as roupas de Estevão, suas túnicas foram colocadas aos pés de Saulo, que estava ali para dar legalidade àquele ato. Ao invés de Saulo ter o coração quebrantado, Saulo ficou mais violento ainda. Saulo achava que o serviço que ele fazia de perseguir os crentes, de ser testemunha ocular daqueles sacrifícios, daqueles assassinatos, aquelas pessoas que violentamente apedrejavam os santos, ele achava que estava servindo a Deus. Muita gente, ainda hoje, pensa que serve a Deus sem servir a Deus, sem conhecer esse Deus maravilhoso. E nós aprendemos também, em todo o Evangelho, que a palavra de Deus não tem nenhuma preocupação com cargo, com passado, com idioma, com onde mora, com dinheiro, nada disso.
Você percebe que as pessoas humildes vão sendo convertidas, os hebreus vão sendo convertidos, os judeus, mas também os prosélitos vão sendo convertidos. O povo de Samaria está sendo convertido. Aquele homem lá ministro da rainha Candace da Etiópia, outro país, outro idioma, vai sendo convertido. Não há nenhum impedimento para o evangelho quando Deus quer. É inescapável. E aqui nós vemos aquele homem que pensava servir a Deus, mas servia aos sacerdotes do templo, ao sinédrio. São pessoas fanáticas, mas num fanatismo errado. E Deus olha aquele homem inteligente, talentoso, jovem, aguerrido, ousado, corajoso. E Deus diz assim: eu vou usar esse. E não tem como não quebrantar quando Deus quer quebrantar. Então nós vimos nesse texto um pouco sobre a incrível mudança ocorrida na vida de Saulo e o avanço da igreja de Deus. Aquele homem implacável contra a igreja pediu autorização. Já não bastava para Saulo ir de casa em Jerusalém. Ele queria mais. Eu vou daqui até Damasco, outro país, hein? Eu vou daqui até Damasco e eu quero encarcerar mais e mais. Eu quero acorrentar, eu quero agredir. Mas não era isso que Deus tinha programado. Então uma intervenção divina deu fim aos dias do perseguidor, que iria se tornar um perseguido. Deus o redirecionou para o propósito real da vida de Saulo. A mudança foi surpreendente e impactante tanto para os líderes judeus como para a igreja. Como eu disse, o perseguidor passou a ser perseguido. Aqueles que avalizavam Saulo, que davam poder a Saulo, como ele nos traiu, como ele foi convertido a esse Jesus, ele que era radicalmente do nosso lado. Vamos matá-lo então, vamos matá-lo, não é possível, porque ele é do nosso time, vai pegar mal para nós, vamos matá-lo. E por outro lado, os crentes não queriam muito ouvir Saulo, porque Saulo era conhecido por prenderem. Ele está fingindo que foi convertido e vem nos prender, nos enganar. Que coisa extraordinária. Venha comigo, vamos meditar um pouquinho nesse texto tão rico, tão maravilhoso. Como foi essa conversão? Ele estava indo com a sua certeza, ele estava indo com o seu fanatismo, ele estava indo com a sua religiosidade. E de repente, uma luz tremenda. O poder de Deus o faz cair. A voz do Senhor Jesus. Saulo, você está me perseguindo por quê? Por que você me persegue? E Saulo, quem és tu, Senhor, com S maiúsculo? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, quando você persegue os meus, você está perseguindo a mim. Você não tinha ideia do que você estava fazendo. A conversa é comigo. Você se levante, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo se dobrou na marra. O coração foi quebrantado,
Espírito Santo já entrou ali, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Todo aquele fanatismo caiu por terra, aquela religiosidade caiu por terra, aquele legalismo caiu por terra, tudo aquilo que ele tinha feito durante toda a sua vida, o seu passado, tudo aquilo. O Espírito Santo começou a trabalhar nele. Te dirão, quem vai dizer o que convém aquele homem fazer? Os que ele estava indo prender. Nossa, que situação. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Então Saulo se levantou da terra. Estava cego, não podia ver. E foi guiado pela mão até chegar a Damasco. Aquele homem que tinha ido cheio de ódio, cheio de poder humano, cheio de armas, cheio de guardas, dispensou os guardas, soltou as armas e foi guiado pela mão. E ficou 3 dias sem ver. Interessante, 3 dias sem ver. Lembre-se que Jesus ficou 3 dias, 3 noites, né? Começou na sexta, foi até o domingo. E ressuscitou no domingo. Saulo, ele tem um encontro com Jesus, tomba no chão, se levanta, mas sem enxergar nada. Não podia olhar para ninguém, não podia fazer nada por si mesmo, perdeu a sua autonomia. E durante 3 dias e 3 noites, sem comer, nem beber nada, nem água não bebeu, estava sendo trabalhado lá dentro, tendo um encontro com Cristo, tendo um encontro com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Deus vai lá e fala com Ananias. Ô Ananias, oi senhor, você vai até a rua direita, na casa de um cidadão chamado Judas, vai procurar por Saulo, apelidado de Tarso. Você vai ver que ele está orando. Ele falou, senhor, o senhor está de brincadeira comigo. Já correu o boato aqui em toda Damasco de que esse homem estava chegando e que ele veio com cartas de autorização para prender a todos nós e levar-nos acorrentados para Jerusalém. O Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, versículo 15, um instrumento que eu escolhi para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus falou, eu vou usar esse que ninguém imagina que um dia eu usaria. Não há limites. Você tem uma pessoa na sua família que tem um coração endurecido, mas você é convertido, você é convertida. Paulo tinha que dizer isso. E ele vai dizer no capítulo 16, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não há limites para o Evangelho, que é poder de Deus. E ele era um homem que fazia os outros sofrerem. E no versículo de número 16 está dizendo, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Jesus disse para Ananias, eu vou mostrar para Saulo o quanto importa para ele sofrer pelo meu nome. Ele vai passar a ser um sofredor. Então Ananias foi, fez o que Deus mandou. Saulo ficou cheio do Espírito Santo, foi batizado, comeu, ficou fortalecido e ficou ali em Damasco alguns dias com os discípulos. E começou depois a pregar nas sinagogas para os judeus, os quais o admiravam porque ele era perseguidor de crentes, dizendo que agora ele era crente, dizendo que ele tinha mudado de time, dizendo que o Jesus, a quem ele sempre criticava, a quem ele sempre perseguia os que o serviam, agora fez dele um servidor de Jesus. Foi o tal vira-casaca. Que coisa extraordinária. Todos os que o ouviam ficavam atônitos. Não é esse o que exterminava em Jerusalém? Exterminava os que invocavam o nome de Jesus. E para cá veio justamente
para levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele foi muito usado ali mesmo. Só que é óbvio, não se converteram todos, e aqueles que não se converteram, vamos ter que matar ele. Vamos ter que matá-lo. Mas o plano deles, e vamos ter que matá-lo, e programaram o assassinato. Mas Deus fez com que Saulo ficasse sabendo, e eles guardavam as portas da cidade dia e noite para o matarem. Se ele passar por aqui, a gente mata ele. Se ele querer sair de Damasco, a gente mata ele. Os discípulos, então, tomaram Saulo de noite, colocou Saulo num balaio, um cesto aqui, um balaio, e desceram pela muralha da cidade. Enquanto os caras estavam guardando as portas, entenda que o Senhor não fez Saulo sumir como fez com Filipe. Vê como Deus trabalha diferente. Saulo teve que descer pela muralha dentro de um balaio. Tendo chegado a Jerusalém, procurou ajuntar-se com os discípulos. Só que os discípulos falaram, não queremos esse cara perto da gente, não. Mas sempre Deus providencia um jeito, né? E Deus providenciou Barnabé, que pegou ele pela mão e falou, vamos lá, eu vou te dar o aval que você precisa para ser apresentado à igreja. E aí, Barnabé disse, olha, ele realmente foi convertido ao Senhor, ele está dando bom testemunho, ele correu o risco até de morrer lá em Damasco. E aí, Saulo começou a andar com a igreja, com aquele povo que ele... Sabe aquelas pessoas que ele ia de casa em casa, prendendo, agredindo? Agora ele andava com eles. Agora ele estava com eles. Agora o prazer deles. Saulo, quando ele foi convertido com tudo. Foi incrível. Falava e discutia com os helenistas. Ele queria converter o mundo. E aí, alguns procuravam matá-lo, tirar-lhe a vida. O pessoal falou, olha, vamos tirar ele daqui agora e vamos levar até Cesareia. Dali, vamos enviá-lo até Tarso, para ele ser preparado lá. Porque as pessoas vão matar ele aqui em Jerusalém. E assim fizeram, ele se submeteu. E aí o versículo de número 31 fala que a igreja tinha paz. Tinha paz na igreja. Havia perseguição dos não crentes, dos hebreus, contra a igreja. Mas a igreja, ela era unida. A igreja tinha paz. A igreja tinha amor. A igreja estava crescendo na Judéia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. É isso que a igreja até hoje precisa fazer. E no conforto do Espírito Santo, crescer em número. Nós não precisamos de estratégias. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não. Deus quer crentes fiéis na palavra, ousados na palavra, em oração, em jejum, em fidelidade à palavra de Deus, fugindo do pecado e pregando ousadamente. Fica tranquilo. Deus vai aumentar, fazer crescer. Talvez exista alguém que esteja, puxa vida, a obra que não cresce vai crescer. Eu vou usar uma estratégia. Não tem estratégia. Estratégia é a palavra de Deus. Não venda a sua fé atrás de estratégias de jeito nenhum. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Então, Pedro também foi andando, foi caminhando e foi indo para outros lugares. Chegando ali, encontrou Enéas. Enéas, um homem que estava paralítico há 8 anos, em cima de uma cama. Então Pedro disse, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele se levantou. O que aconteceu? Esse homem era muito conhecido lá. E os habitantes de Lida e Sarona passaram a ouvir Pedro. E ouvindo Pedro, Pedro prega o evangelho e eles se converteram ao Senhor. Não a Pedro,
ao Senhor. Tabita, uma mulher que morava em Jope, ali perto também de Lida. Tabita, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era uma mulher que fazia muitas obras maravilhosas, e naqueles dias ela adoeceu, veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. E Pedro foi com eles, e tendo chegado, falaram: olha as viúvas, as pobres viúvas que não tinham a quem recorrer. Essa mulher, ela é mais bem-sucedida do que nós, ela tem condições, mas olha, ela não pensa nela. Ela é uma crente verdadeira. Sabe, essas túnicas, esses vestidos, olha, ela que fez para nós. Ela é muito generosa, ela é muito caridosa. Então Pedro fez sair a todos, se ajoelhou, orou, virou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abre os olhos e vê Pedro e se senta. E ele pega aquela mulher que estava há alguns minutos atrás morta, agora viva, ressurreta, e chamou os santos. Os santos, quando a pessoa é de Deus, ela é chamada santa. Isso, santos são os escolhidos, os separados por Deus, a sua igreja. E ele chamou todos, especialmente as viúvas, e falou: está aqui, ó. Vocês não queriam ela viva? Está aqui viva. Jesus Cristo fez isso. Aleluia. Então, isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Entenda, Pedro não ia de velório em velório, ressuscitando os mortos, não. Deus utilizava aquele momento, aquele milagre, através daquele homem, para que a palavra fosse pregada e o nome do Senhor Jesus chegasse até os ouvidos, e os ouvidos ouvissem e, em crendo, quebrantassem o coração, e quebrantando o coração, fossem salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer isso para a sua vida? Sim? Você também ouviu, entendeu, e você creu nessa palavra? Então, se você está desviado, está longe, esfriou, é hora de você voltar, porque Deus tem um plano na sua vida. É por isso que você está, nesse momento, me vendo aqui. E não importa o dia, a hora, o mês, o ano. E se você nunca ouviu dessa maneira falar de Jesus, entenda, importa que você venha a sofrer, venha a vencer o sofrimento, venha a ser uma ferramenta de Deus na vida de muita gente. Mas primeiro é com você essa palavra. Convirta-se agora, se essa palavra quebrantou o seu coração. Se você não vê outra saída a não ser Jesus, e você quer ter essa paz, mesmo em meio a perseguições, sejam elas quais forem, então você pode orar comigo. Você quer? Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, deles todos me arrependo, e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Sela-me com teu Santo Espírito, me enche da tua presença e me ajuda na minha caminhada até o dia da minha partida e da eternidade contigo. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Um abraço para você. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, que será no capítulo 10.